Olá, hoje estamos aqui na primeira mensagem do ano de 2022 e eu quero dizer para você que eu passei assim o ano na igreja, né? A virada do ano do Réveillon na igreja em oração, e eu creio que esse ano será um ano de muitas novidades, coisas boas. Não que as coisas ruins não aconteçam, mas é que nós precisamos aprender a conviver com elas também, não é? Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu todas as aflições, então nós também vamos vencer. E como que nós vamos vencer essas aflições? Nós precisamos aprender dia após dia com o Deus que nós professamos a caminhar nessa terra, não é verdade? É por isso que a gente frequenta uma igreja. É por isso que a gente procura ler as escrituras, a gente pretende caminhar conforme Deus tem nos ensinado para poder ter forças para vencer os dias maus, né? E para poder vencer a nós mesmos de fazer o mal, e de quando a gente encontra uma pessoa ruim na nossa vida, a gente poder vencê-la sem matá-la, não é verdade? E é sobre isso que eu quero falar hoje nessa mensagem. O Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração. Na verdade, eu estou com algumas mensagens já para gravar para você, que Deus já tratou no meu coração, mas hoje eu vou falar sobre a impunidade e justiça. Impunidade e justiça. Sim, eu vou trazer um paralelo sobre a justiça do mundo e a justiça de Deus, né, para que você possa compreender sobre isso. Quando você pratica um crime, você é levado até um juiz, aonde ele te dá uma sentença. Mas ele não te dá uma sentença eterna, não é verdade? Porque no Brasil nem tem perpétua, né? E nem sentença de morte. Mas ele te dá uma sentença e você acaba sendo apenado, e quando terminar você está livre. É considerado como se você não devesse mais nada para a sociedade. Apesar da sociedade querer que você morra por causa disso até o fim da vida, porque o homem ele é totalmente escarnecedor, ele não entende que se você já cumpriu aquela sentença dada, você não deve mais nada para a sociedade. E existe um predisposto que você mudou, que você não vai praticar a mesma coisa. E com Deus não é diferente. Ele é um juiz justo, ele julga a sua causa, a minha causa, só que ele dá a sentença, nós temos que pagar por ela, somos apenados por isso, e depois a gente recebe o perdão se nós nos arrependermos, se nós mudarmos o nosso caminho. Por várias vezes Jesus falou assim: vá e não peques mais, porque pode até te acontecer uma coisa pior do que essa. Ele falou para aquele cego que ele passou, lama que ele cuspiu na terra, virou lama e ele pôs nos olhos, e ele falou, ele voltou a enxergar, e ele falou: vá, não peques mais, não pode te acontecer coisa pior. Falou para aquela mulher que adulterou também, né? Vai, não peques mais. Quer dizer, porque houve um arrependimento dentro dela, entendeu? Agora, naquele homem lá, eu acredito que não houve arrependimento, não. Por isso que Jesus falou: não peques mais, porque pode te acontecer coisa pior. Veja só, Jesus, ele sonda os corações. Deus, ele sonda os nossos corações. Às vezes, Deus nos dá uma oportunidade depois de que a sentença acaba. Mas ele sabe se você vai cair de novo naquilo ou não. Ele sabe se você se arrependeu de verdade ou não. Então a gente tem que ficar muito esperto. Nós temos que ficar constantemente em oração e constantemente procurando a vontade de Deus, porque nós nunca vamos chegar na perfeição aqui na terra. Nós precisamos dessa ajuda para poder caminhar. Apesar de que o mundo aí fala que é crente, é crente, é crente, essas pessoas não sabem realmente o que é ser crente. Essas pessoas não sabem realmente o que é. Elas nem entraram numa igreja para saber, não é verdade? E quando entram, elas entram só para criticar. Olha lá a roupa do pastor, olha lá o dinheiro que estão arrecadando, olha como a igreja é cheia disso, daquilo outro, mas não sabem nem o que foi pregado no altar.
Nem Bíblia leva, porque nunca teve Bíblia, não é verdade? Poucos são os que realmente procuram o Senhor. Então eu quero falar sobre essa impunidade, essa justiça hoje. E essa mensagem eu não vou ler inteira, mas eu vou deixar aqui para você, vou repetir 2 vezes aonde ela está nas Escrituras. Ela está no livro de 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 15. Eu não vou ler, ela é extensa, mas eu quero que você, por favor, anote para ler depois. 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 7 ao capítulo 15. Como eu vou ter muita coisa para falar, é por isso que eu não vou ler. Mas essa passagem fala justamente de quando o rei Davi não foi para a guerra, que ele tinha que ir, e ele estava simplesmente na ociosidade, andando lá na sua sacada, e viu Batseba se banhando lá do outro lado, lá na casa dela, e resolveu que ela tinha que ser a mulher na cama dele. E aí ele cometeu o pecado do adultério, porque ela era casada com um dos capitães dele lá, alguém elevado lá dos soldados dele lá, que era Urias, né? Eu não vou entrar nesse detalhe agora, não realmente eu não me lembro, mas Urias era alguém que era líder na guarda dele, que tinha ido para a guerra. E aí quando Batseba não teve outra saída, porque ou você obedece o rei ou você morre, né? Isso daí em todo reinado é assim. Então, ela não teve jeito e ela acabou se deitando com Davi e ela acabou engravidando de Davi. E Davi, quando descobriu isso, o que ele fez? Ele fez um pecado ainda maior. Ele pegou Urias e mandou colocar na frente de batalha para que ele morresse na frente de batalha. E ele morreu. Entendeu? Então você vê que foi como um pecado trazendo o outro. A palavra de Deus diz que um abismo chama o outro abismo. Quando a gente não se conserta, um abismo chama outro abismo. E foi isso que aconteceu com Davi. E aí ele, por responsabilidade, levou Batseba para morar com ele. E que, na verdade, ele gostava muito dela. E depois, com o tempo, foi havendo um sentimento entre eles, né? Mas, e a justiça de Deus? Houve a justiça de Deus, sim. Entendeu? Batseba ficou grávida, tudo, e a criança deles morreu. Mas quando estava entre a vida e a morte, Davi se desesperou. Que Davi não era uma pessoa ruim, um sanguinário, entendeu? Ele era uma pessoa de bom coração. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então ele não tinha um coração malévolo, ele apenas teve uma fraqueza, como qualquer ser humano tem. Peca, como qualquer ser humano peca. É isso que as pessoas não conseguem entender. Todo mundo erra. Só que tem aquela diferença, quem honra os seus erros e aqueles que não honram os seus erros. E Davi não queria honrar o erro dele. E Davi se arrependeu muito. Lá na Bíblia diz no Salmo 51, que é um salmo que ele escreveu quando ele se arrependeu, porque o Davi foi um grande salmista, né? E você pode ver que a oração dele foi feroz mesmo. Esse salmo foi uma oração para Deus, para que ele mostrasse o coração dele para Deus, né? Tem alguns pontos, o Salmo 51 tem 19 versículos, mas tem pontos fortes para que a gente vá observar depois. Mas antes de falar do Salmo, eu quero falar para você que Deus deu a sentença para ele. Deus levou a sentença para ele e falou, por acaso você já não tem tudo que eu pude te dar? E quantas mulheres você quisesse eu não te daria? Por que você precisou fazer isso? Por causa disso, Deus deu a sentença para ele. O que foi a sentença para ele? Quando Deus dá uma sentença contrária na sua vida, ela vem mediante a sua liberação, a sua legalidade. Deus não coloca demônios na sua vida. E Deus também não te faz maldade, porque Deus é bom, Ele não sabe fazer maldade. O que acontece é o seguinte, é que Ele é justo. Uma vez que você deu legalidade para o mal entrar na sua vida, o mal vai entrar mediante o sim de Deus. Então Deus dá a sentença. Se você buscou o mal, é o mal que você vai colher.
Ou seja, para que você que está me ouvindo entenda melhor. Se você plantar girassol, você vai colher girassol. Se você plantar abobrinhas, é abobrinhas que você vai colher. Então, Davi aqui no caso plantou um mal muito grande. Então ele liberou a semente do mal na vida dele. Essa semente poderia se secar e morrer, ou essa semente poderia frutificar. Essa semente frutificou mediante a sentença de Deus, que vai frutificar. E Deus deu uma sentença para ele, e a sentença veio acontecendo. A sequência dessa semente, dessa frutificação que ele fez na vida dele foi assim, ó. Na morte do filho de Betseba já foi uma dor muito grande. Amon, que era o filho dele, violentou Tamar, que era a irmã, entendeu? Os 2 filhos dele, olha que vergonha para ele, né? Absalão matou o irmão Amon. Absalão tentou matar Davi e perseguiu, e usurpou o trono de Davi, tentou matar o pai de tudo quanto foi jeito e forma. Absalão morreu e Davi chorou profundamente a morte de Absalão. Absalão fez outra coisa que também era muito condenável, que era se deitar com as concubinas de Davi. Se deitou com todas para envergonhar geral, entendeu? Quer dizer, Davi acabou sem moral nenhuma, ficou assim envergonhado, humilhado, sem um trono, e isso tudo que veio de dentro da casa dele para ele. Então, o que aconteceu? Eu vou ler aqui, tá? Diante de toda essa vergonha, diante de tudo isso, Davi passou pela pena, pela sentença que Deus deu para ele, porque Deus falou para ele que tudo isso ia acontecer, entendeu? Tudo isso que aconteceu, da morte do filho se deitar com as concubinas, dele perder o trono pro filho, tarari, tarará, tudo isso foi a sentença que Deus deu para ele. E quando os demônios foram liberados na vida dele, foi isso que aconteceu. Ele foi perseguido e tudo mais. E quando tudo terminou, Deus não permitiu mais. Mas quando tudo terminou, quando Davi realmente se arrependeu, quando Davi orou, quando ele se arrependeu no fundo da alma dele e ele reconheceu a justiça de Deus. Ele pediu a justiça de Deus sobre a vida dele. Ele não se revoltou nem por um minuto. E no Salmo 51 tem alguns pontos importantes aqui, que eu ressaltei aqui, não vou ler inteiro, mas Davi no versículo 4 diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Ele reconheceu o que ele fez. No versículo 10 ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. É isso aqui que nós temos que orar para Deus todos os dias. E é para aprender o que é esse espírito inabalável e ser renovado todos os dias é que a gente vai na igreja ouvir a mensagem de Deus, ouvir o que o líder da igreja, o que a líder da igreja tem para nos trazer. Então, em vez de a gente ir para a igreja, da pessoa ir para a igreja, ou você que nunca pôs o pé numa igreja, em vez de você ir para fazer críticas, ouça o que é uma mensagem que vai te mudando, vai te transformando, vai te trazendo um ser que você nunca foi. No 11 diz assim: não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Veja só, uma pessoa que não tem o Espírito Santo é uma pessoa vazia. É uma pessoa que não tem eira e nem beira. Ela pode ter fortunas na vida dela, mas ela não tem o principal, que é uma vida ligada a Deus. O que vai ser depois que ela morrer? Ela não sabe, ela não está preocupada. Só que eu vou dizer uma coisa para você: todo mundo se preocupa com o que come todo dia, com o que se veste. Todo mundo se preocupa com lazer, todo mundo se preocupa com um monte de coisa, mas as pessoas têm que se preocupar com o que vai ser depois que morrer também. Ah, isso não está nas minhas mãos. Então faz o seguinte: procura semear coisas boas para colher coisas boas.
É o mínimo que nós podemos fazer. E se nós procuramos a Deus nas nossas desventuras, nas nossas dores, então vamos procurar nele os conselhos para a nossa vida. E o que ele tem para nos dar vem através do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo tem grandes coisas na sua vida, grandes fortunas, grandes sementes dentro de si para dar para todo mundo. Quem tem o Espírito Santo planta semente boa no seu terreno e dá para todo mundo sementes boas também. Isso é muito importante. O mundo não está bom porque nós não estamos dando sementes boas. Se nós estivermos aí distribuindo sementes boas do Espírito Santo, o mundo estaria em um lugar melhor para habitar. No versículo 12 diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Restitui-me a alegria da salvação. Quando nós nos afastamos completamente de Deus, nós perdemos o seu Espírito Santo e nós perdemos a visão da nossa salvação da alma para a próxima passagem, né, dessa vida para outra. Nós perdemos. Sabe que nós começamos a cometer loucuras e nós não vislumbramos mais uma vida plena depois da morte. Nós começamos a lutar apenas pelas coisas desse mundo. E quando se fala em salvação, as pessoas ficam: que papo louco é esse? Que papo de aranha é esse? Que conversa é essa? Salvação, a pessoa se perde. Ou a pessoa nunca teve porque nunca procurou, ou ela perde porque ela simplesmente não tem mais isso dentro dela. Ela se enrolou tantas coisas desse mundo que ela perdeu a visão da salvação. Ela só se preocupa da hora que ela levanta, a hora que ela vai dormir, com coisas dela, com coisas da vida dela. E ela se esquece que sem a salvação ela mesma não é nada. E Davi aqui entendeu que depois que ele fez esse pecado, ele podia perder completamente a salvação e a visão da salvação. As duas coisas. Perder a salvação e a visão da salvação. E se ele perdesse as duas coisas, ele não tinha para onde voltar. Então eu volto aqui. Restitui-me a alegria da tua salvação. O que é muito importante, que quando você tem certeza que o Espírito Santo está na sua vida, ele vai renovando a alegria da sua salvação e as suas sementes vão ficando cada vez mais valorosas. Aqui, ó, no versículo no versículo 14, a minha fitinha tá em cima, diz assim: ele reconheceu, veja bem, não adianta você pedir perdão, porque Davi não conseguiu mais pedir perdão para Urias, concorda? Porque Urias tinha morrido. Davi teve a oportunidade de pedir perdão para Batseba, com certeza, e para Deus também. Mas não adianta você ficar falando: me perdoa por tudo. Entendeu? Os seus pecados têm nome, o meu pecado tem nome. Ah, me perdoa por tudo, realmente é como passar vassoura, é passar pano no chão. Por que você passa pano no chão molhado? Porque você não sabe se você pegou toda a sujeira, então você já passa um pano que vai tudo, pelo sim, pelo não, e não é assim. Deus quer que você reconheça o seu pecado. E Davi fez isso, ó. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. No versículo 14. Ele aqui, quando ele fala dos crimes de sangue, ele não só incluiu Urias, como ele já achou que os que ele estava matando em guerra era também crime contra Deus. Apesar de que Davi sempre veio para a guerra, ele foi um guerreiro na mão do Senhor e que só trouxe vitória para o seu povo, ao contrário de Salomão, que não era um rei de guerra, era um rei de paz, de prosperidade, de riqueza, de construir templo. Mas Davi, ele foi levantado para ser um guerreiro, sim. Mas olha, o temor chegou dentro de Davi de uma maneira tal, por causa da morte de Urias, que ele já orou nesse sentido também, ó. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Ele deu nome ao crime dele. Ele não falou: me livra dos pecados, me perdoa dos meus pecados. Ele deu nome ao pecado dele. Quando você orar para Deus, todos os dias, dê nome ao seu pecado. Pega aquele dia e ora: Senhor, hoje meu pecado foi XYZ, perdoa-me, livra-me desse pecado.
E se algum dia eu fui arrogante, não reconheci meu pecado, que o Espírito Santo sonde meu coração e me traga a lembrança. Eu preciso lembrar, eu preciso pedir perdão. E aí, se a pessoa não morreu e você feriu alguém, humilhou alguém, você... Puxa, tem tanta coisa que você pode fazer contra uma pessoa. Não adianta você levar semente boa para essa pessoa depois. Você precisa entrar em conserto com essa pessoa e depois levar uma semente boa para ela. Uma semente que dê frutos bons, o seu amor. Não adianta você querer levar uma semente de amor se você não se consertou com a pessoa. Você precisa se consertar, porque Jesus ensinou que você deve amar ao próximo mais do que a ti mesmo. Então você não adianta ler o Antigo Testamento e não entender a graça que Jesus trouxe. Você precisa desfrutar da graça, praticar também. E por último aqui no Salmo 51 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são os espíritos quebrantados. Não vou ler mais sobre o Salmo. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Quando você se humilha para Deus, chora, implora um perdão, faz uma aliança com Deus que você não vai mais cometer esse pecado. Quando existe um arrependimento verdadeiro, é um espírito quebrantado para Deus. Não tenta trocar o seu espírito quebrantado por uma oferta riquíssima na igreja. Não faça isso. A oferta é uma coisa, mas não tenta comprar o seu perdão. Não faça isso. Não existe nenhuma passagem no Novo Testamento onde Jesus vendeu o perdão. Não existe. Jesus trouxe a graça. Entenda bem isso. Então você tem que se arrepender. Se você tiver oportunidade, vai lá. Restaura o coração de quem você feriu. Porque se você feriu o coração de alguém, você ainda não está quebrantado verdadeiramente. Porque se você se quebrantou, nesse arrependimento, você quer restaurar o coração de quem você feriu. Se você não restaura o coração de quem você feriu, você vai continuar ferindo. Olha só, você que é motorista de caminhão, que é motorista de ônibus, que é motorista de sei lá eu mais o que joga motoqueiro para fora de estrada, que mata ciclista, que passa por cima de cachorro, você que larga animal na estrada, vou dizer uma coisa para você. Você está apenas jogando semente do mal por aí. A sentença virá sobre a sua vida. A sentença virá. Mais cedo ou mais tarde a sentença virá. E sabe aquelas coisas que você faz que ninguém vê? Que você faz no silêncio? Que você sai da sua casa, faz, pratica e mata uma pessoa e ninguém nunca vai descobrir que foi você? Então, eu vou dizer uma coisa para você. Deus viu, tá? Deus sabe. O Espírito Santo está vendo tudo. E você vai ter a sua sentença, querendo ou não. Porque não existe nada que passe pelos olhos de Deus sem que Ele veja. E a sentença virá. Porque Deus, Ele é justo. Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Por que Ele é misericordioso? Depois que passou a sentença, que Davi cumpriu a sua sentença, ele teve Salomão com Batseba. Foi Salomão que recebeu toda a fortuna de Davi em maior quantia, e foi ele que sucedeu Davi. Foi ele que construiu o templo de Deus. Foi ele o grande rei depois. Então, ele perdoou Davi. Mas primeiro Davi passou pela sentença. Então, da família de Davi, porque Davi era da tribo de Judá, veio a nascer Jesus. A promessa continuou sobre ele, ele não perdeu a promessa, porque Deus não volta atrás, Deus não é homem. Então presta bem atenção. Você que tem um espírito sanguinário, que gosta de ter razão em tudo, que ofende pessoas, que passa por cima das pessoas, que não tem respeito, que faz o mal, que faz o mal, que faz o mal. Você está sem o Espírito de Deus, você sabe disso. E você sabe que você está semeando coisas ruins nessa terra. E você não tem semente boa para dar para ninguém. Então saiba de uma coisa. Você vai ter somente a sentença de Deus na sua vida. E você não vai alcançar misericórdia. Salvação também não vai ter. De jeito nenhum. Então presta bem atenção. Estamos no começo do ano.
tá certo? Hoje é o dia 2 de janeiro de 2022, quem está vendo esse vídeo. Eu quero dizer para você parar com isso. Para de semear ódio nas pessoas, para de matar a alegria das pessoas também. Para de adulterar, sabe? Você que é mulher, para de trair o teu marido. E você que é marido, para de ficar adulterando contra a sua mulher. Para com isso. Para com esse negócio de divórcio e vai casar depois de novo. Para com isso. Entre em conserto. Faz um terreno bom na sua vida. Assuma a responsabilidade que você assumiu no altar. Assuma. Cumpra isso até o final. E se não tá bom, faz ficar. Faz ficar. Porque se teve amor no começo, esse amor tem que ir até o final de um jeito ou de outro. Para de ficar jogando pecado na terra. Para de transformar esse mundo num mundo ruim que tá. Começa a melhorar. Para que as pandemias parem também. Para de receber apenas a penalidade, a pena que Deus tem para você, te trazendo essa justiça, e começa a viver a misericórdia dele, a viver a graça de Deus. A mensagem é essa, que Deus te abençoe, que Deus abençoe o lar de todos vocês, e eu estou aí com vocês até o próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção. Curte e compartilha, e eu vou ficar muito grata a você. Lembrando que o meu canal não é monetizado. Eu trago mensagens porque eu tenho uma missão diante de Deus e porque eu amo o meu Deus. Porque essa é a semente que eu tenho que deixar na terra. Tchau, tchau.